Olá, meus amores, está começando mais um programa Cenário Diversidade, ou aquele programa que leva informação, leva conhecimento, leva o que há de melhor para você. O tema de hoje nós vamos falar sobre dúvidas sobre a adoção, não é isso, Priscila? Exatamente, todas as dúvidas relacionadas à adoção, a este ato de amor, né? E que envolve muitas dúvidas quando o assunto é a adoção. A adoção, ela costuma ser um encontro de amor, é um ato onde reúne vidas. E isso é muito bonito, muito importante para a nossa sociedade. Nós chamamos aqui hoje a doutora Rebeca Mendonça. Tudo bom, doutora? Seja muito bem-vinda ao nosso programa para tirar as nossas dúvidas, para falar um pouco sobre esse encontro realmente das pessoas e como é realmente esse amor que a gente vai encontrar diante disso. Essa oportunidade, né, doutora, que ela é titular do Juizado da Infância e Juventude Civil aqui do Amazonas. Ela está na estrada há muito tempo e é a pessoa perfeita para tirar as nossas dúvidas. Assim como o Rainer também lhe saúdo, lhe desejo boas-vindas. Muito obrigada por participar aqui, ter tirado um tempinho para participar aqui do nosso programa, doutora. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar sobre adoção, que é o que eu trabalho, que eu adoro, e esclarecer as pessoas, né, que eu sei que tem muitas dúvidas sobre o tema. Então, estamos aqui para isso. Isso, doutora. Seja muito bem-vinda, como a gente já falou. Diferente dos outros programas que a gente trouxe aqui pessoas para falar um pouco sobre a história de vida, tanto da parte indígena quanto da religião, hoje nós queremos fazer esse programa para tirar realmente essas dúvidas e ter esse bate-papo. Minha primeira pergunta é: como eu faço para eu adotar? Como é que eu faço, com quem eu procuro, onde é que eu vou? Primeiramente, onde é que eu vou? Então, toda aquela pessoa que deseja adotar, em primeiro lugar, ela tem que acessar, buscar orientações, não é? E onde que ela vai encontrar essas orientações? O Conselho Nacional de Justiça, no site do CNJ, tem um portal que fala exatamente sobre adoção e sobre o Sistema Nacional de Adoção. O que é o Sistema Nacional de Adoção? É a junção dos cadastros, tanto das pessoas que desejam adotar, quanto das crianças e dos adolescentes que estão aptos a serem adotados. Então, em primeiro lugar, a pessoa, para ser mais prático, ela pode fazer um pré-cadastro nesse Sistema Nacional de Adoção. Nesse pré-cadastro, ela vai preencher pela internet, vai colocar os seus dados, vai colocar as informações que são pedidas ali. Inclusive, ela vai colocar qual é a faixa etária da criança que ela deseja adotar, qual é o sexo, se ela tem preferência por sexo, se ela tem preferência por criança saudável ou não. Isso é uma opção, né, que pode ser feita diretamente pela internet, é um pré-cadastro que vai gerar um número de protocolo. Esse número de protocolo, depois a pessoa procura a vara da infância da sua cidade e aí ela vai informar que ela quer se habilitar. Alternativamente, a pessoa pode procurar diretamente a vara da infância, ou através da Defensoria Pública, ou através de um advogado, ou se for no interior, faz um requerimento próprio, né? Porque a gente sabe que no interior não são todos os lugares que tem advogado. Sim. Ou Defensoria Pública, e pode fazer esse pedido de próprio punho. De qualquer forma, o procedimento a pessoa interessada em adotar, ela deve se habilitar. O que é essa habilitação? É um procedimento que visa investigar essa pessoa, visa analisar se essa pessoa tem condições emocionais, condições socioeconômicas, de realmente adotar. Essa é até a outra dúvida, né? Quem pode? Quais são os pré-requisitos principais? A gente sabe que tem vários, mas assim, qual que a senhora destacaria logo a priori aqui, dos pré-requisitos que precisam apresentar para quem tem esse desejo de adotar alguém? Bom, em primeiro lugar, a pessoa tem que ter a partir de 18 anos. Né? Não precisa ser casado, não pode ser solteiro, pode ser casado, pode ser separado judicialmente, divorciado, pode ser viúvo, convivente, pode ser viúvo. Não há uma obrigatoriedade em relação ao estado civil. Existe essa exigência de 18 anos de idade. Claro, né, a pessoa vai juntar
sua certidão de antecedentes criminais, que nós vamos analisar por quê. Porque se eu já estou cuidando para que uma criança que já foi anteriormente rejeitada e está ali, né, esperando uma adoção, se eu não tiver esse cuidado, eu posso colocar essa criança numa família em que um dos pretendentes tenha cometido, por exemplo, um homicídio e a gente não sabe, né? Então, essas cautelas, elas são necessárias. Então, esses documentos, eles são exigidos. Uma outra situação, a gente vê também a questão da saúde, da sanidade física e mental, pelos mesmos motivos. Sim. Né? Infelizmente, a gente sabe que tem muitas pessoas que têm algum problema, né? Neurológico, né? Ou emocional mesmo. Aí vocês pedem um laudo? Sim, né? Sim. Além disso, a pessoa ela vai passar pela avaliação pela equipe técnica da vara, né? Que é composta por assistente social, por psicóloga. Depois ela vai participar de um curso preparatório à adoção, que é feito por grupos de apoio aos pais adotivos, né? Que no caso de Manaus nós temos 2, o CARPAM e o Bem Querer. E aí depois essa pessoa, é um curso em que ela vai receber orientações, inclusive jurídicas, dicas, né, de quem já adotou, compartilhamento de experiências. Por quê? Porque, como você disse no início, a adoção ela é um encontro, né, de amor entre duas pessoas. Mas mais do que um encontro de amor, ela é um compromisso, um ato de compromisso, de responsabilidade que a pessoa que vai adotar, ela precisa ter. Que a pessoa precisa ter uma consciência de que não é só adotei e vou deixar para lá, como se fosse no supermercado, escolhi e vou levar esse. É um compromisso, realmente. E tem também a personalidade da pessoa que vai ser adotada, né? Então eu sempre falo para as pessoas que pensam nisso, eu falo, olha, é realmente uma outra pessoa que você vai ter que realmente amar para lidar com o que ela vai ter, como é que vai ser a personalidade da pessoa. Então tem que ter esse amor realmente, familiar, né? E as pessoas tendem a querer adotar, por exemplo, para suprir a falta de um filho que faleceu, para suprir um lado que está se sentindo solitário, para praticar um ato de caridade. Eu quero ajudar aquela família. E não é assim, isso não pode. A adoção ela não é dessa forma. Então, por isso, nós temos que orientar bastante, essas pessoas têm que estar muito cientes, né? Até porque, vamos lá, a adoção ela vai tornar essa criança ou esse adolescente seu filho. E aí, geralmente, a gente sempre fala assim, a gente sempre usa um exemplo. Quando entra na adolescência, todos os filhos, né? Passam por aquela fase, né, da adolescência, que fica revoltado, que tá se fica descobrindo também, enfim, que desrespeita, que dá dor de cabeça, né, para os pais. Sim. E aí a pessoa, se ela não tiver isso bem trabalhado na sua cabeça, ela vai fazer o quê? Quero devolver esse menino que ele está me dando trabalho. Mas se fosse o seu filho, você ia devolver para o útero? Não, né? Então, assim, a mesma coisa um filho adotivo, você não tem como devolver. Então a adoção ela é definitiva, ela é irrevogável. Ela é irrevogável, né? E esse tempo desse processo, ele dura em média quanto tempo? Da habilitação demora entre 6 e 8 meses. Por quê? É uma demanda que, infelizmente, a gente tem que dizer, é uma demanda reprimida, ainda mais por conta da pandemia. Por quê? Porque com a pandemia, nosso trabalho ficou remoto. E existem situações em que, por exemplo, uma psicóloga ela não tem como te investigar, Priscila, se não conversar com você pessoalmente, não é? Se não avaliar toda a tua personalidade, ela não vai conseguir avaliar isso de maneira fidedigna, de modo remoto. Então isso acabou prejudicando um pouco, né? O trabalho remoto acabou prejudicando um pouco o trabalho das equipes técnicas por conta da necessidade de fazer esse estudo de maneira presencial, o que não foi permitido, né? Então, assim, eu diria que demora de 6 a 8 meses. Agora, depende também da pessoa participar do curso, da pessoa realmente cumprir esse calendário, porque a gente estabelece um calendário, mas a pessoa também tem que aderir. Doutora, a senhora, ele perguntou algo que ficou uma dúvida aqui comigo, sobre o laudo. Tem que apresentar um laudo e tal. Esse laudo, eu sou casada com o Rainer, quero adotar uma criança ou um adolescente.
mas não tem só ele e eu na nossa casa. Existem, sei lá, um irmão, existe mais uma filha. Esse laudo, essas documentações que investigam a nossa vida, o nosso comportamento social, tudo, ele é exigido só do casal ou de todos os integrantes que compõem aquele seio familiar e da família, que residem naquela casa? Então, esses laudos, esses documentos, eles são exigidos de quem está adotando. No caso, a pessoa que é responsável. Que vai ser responsável, né? Que vai se responsabilizar. A família a gente avalia como um todo exatamente nesse trabalho do serviço social, porque aí o serviço social vai até a casa, vai conhecer os teus filhos, vai ver o ambiente como é, e aí vai conversar com todos para saber se essa vontade de adotar é uma vontade que vem só da Priscila, mas não vem do Rainer, não é? Se vem só de um filho, mas os outros não querem. Se há um consenso ali familiar, né? Olha, a gente vai para o intervalo comercial, mas fica aí que é bem rapidinho, já a gente volta. Programa Cenário Diversidade Podcast de volta, e eu já chego aqui trazendo dados do Conselho Nacional de Justiça. Em 2019, segundo o CNJ, foram ao total 3.143 adoções em todo o país. Em 2020, esse número caiu para 2.184 e ano passado caiu um pouco mais, chegando aí a 1.517 adoções em todo o Brasil. Doutora, em aspecto local, vamos aqui regionalizar, há algum dado sobre essa fila de adoção? O CNJ ele afirma que, de um modo geral, a pandemia meio que atrapalhou esse andamento de alguns processos. É uma realidade que a gente pode trazer para cá, varia? Qual é a sua leitura sobre isso? Então, a pandemia, como eu falei, de fato atrapalhou bastante o nosso trabalho, do ponto de vista da necessidade de fazer esse atendimento, não é? Tanto o atendimento das famílias que gostariam de se habilitar, quanto o próprio atendimento das famílias que já estavam em estágio de convivência com alguma criança. No entanto, eu não acho que a gente tenha diminuído os números de maneira considerável. Sim. Hoje nós temos cerca de 130 pessoas habilitadas para adotar. Quando eu digo pessoas, temos casais, não é? Pessoas solteiras. Então, assim, são, na verdade, uma fila com cerca de 130 pessoas de Manaus, não é? Porque, na verdade, é o nosso controle local. Porque esse cadastro, na realidade, é um cadastro nacional. Então, por exemplo, a Maria pode se habilitar no Rio de Janeiro e indicar o Amazonas como uma das opções de estado em que ela quer que seja consultado o perfil dela. Isso pode acontecer. Mas, assim, em linhas gerais, eu acredito que a pandemia atrapalhou, sim. Emperrou um pouco, não é, aquilo que já não era tão rápido. Porque, Priscila, as pessoas elas se queixam muito que o processo de adoção é muito burocrático, é muito demorado, é lento. Muito isso, realmente. Só que, assim, de fato, eu sempre comparo. Uma gravidez biológica, ela demora 9 meses. Não é? Então, isso até o planejamento familiar, isso tudo. Por que um processo de adoção tem que durar menos tempo? Não é? Quando, na realidade, é uma responsabilidade ainda maior que nós temos. Então, assim, de fato, não é um prazo ideal, mas, por outro lado, a gente não pode ter muita pressa sob pena de não dar certo. E, assim, graças a Deus, aqui em Manaus, eu posso te dizer que ao longo de 11 anos em que eu estou à frente da Vara da Infância, nós nunca tivemos nenhum caso de desistência de adoção. Maravilha. O que pra gente é motivo de orgulho, porque significa que a gente faz realmente um trabalho muito cauteloso, sem pressa, sem atropelar procedimentos, porque o próprio ECA estabelece um procedimento, então a gente segue à risca. Claro que poderia ser melhor, poderia, mas nós não temos também o nosso cenário, por exemplo, não é, de profissionais que atuam na psicologia. É pouco, é um número baixo se nós formos considerar a quantidade de processos que as psicólogas têm que analisar. Não é? Então, isso, no contexto geral, as pessoas têm que ter mais paciência.
elas têm que entender essa responsabilidade, não é? Porque essa criança ela não pode receber um outro não. Doutora, em relação ao perfil que a senhora falou agora sobre de casais, existem casos homossexuais aqui no Amazonas que já adotaram? Como é que está essa procura? Durante muito tempo foi um tabu, né? Era um tabu muito grande. Adotar. Na realidade, eu tenho o maior orgulho de falar isso também. Em 2012, eu deferi a primeira sentença de adoção por um par homoafetivo. Elas se vão 10 anos, né? Então, assim, na nossa fila, dentre as pessoas habilitadas, há sim pessoas que têm de diferentes orientações sexuais, e isso não é obstáculo, isso não é óbice também pra gente, porque o que importa realmente é se essa pessoa tem condições de proporcionar uma família, né, para essa criança ou adolescente. Então, a gente tem pares homoafetivos, nós temos pessoas solteiras, e assim, eu te digo que não é um número tímido, não. Eu não saberia te dizer hoje quantas pessoas são, mas nós temos sim, e isso pra gente é natural. Muito bom. Olha, para você que está nos assistindo, nós estamos aqui com a presença da juíza da Infância e Juventude Civil, no início do programa foi do Amazonas, mas é de Manaus, a doutora Rebeca Mendonça, que está nos esclarecendo sobre o processo de adoção. A gente sabe que o assunto é amplo, né? É muito grande, mas nosso tempo é reduzido, então nós estamos aqui com as principais questões. Eu já lhe pergunto outra, doutora. Há um perfil preferido para quem está na fila de adoção? Qual é esse perfil e o que isso interfere no geral, assim, no resto das pessoas que talvez não se enquadrem nesse perfil procurado? Então, o perfil de crianças, né, que você quer saber. A maioria, você entrou no site do CNJ e você deve ter visto que hoje tem quase 40 mil pessoas habilitadas, é um número mais ou menos, um número bastante expressivo, e nós temos cerca de 9 mil crianças e adolescentes também aptos a adotar que estão no cadastro. Por que essa fila, esse número não bate? Porque as pessoas continuam procurando bebês, né? Crianças de 0 a 2 anos de idade. E é muito difícil a gente ter esse número, porque, por exemplo, aqui na nossa região, no Amazonas, ainda é cultural as pessoas fazerem a adoção brasileira, que é aquela adoção irregular. Me dá que eu crio. Exatamente. Me dá que eu crio, aí tenta pular a fila, aí fica criando, depois de um tempo entra com pedido de adoção. Aí a gente já vê que já tem vínculo e não tem como não autorizar. Mas, enquanto isso, a fila não anda, porque as pessoas que estão fazendo de maneira correta, que estão ali, que se habilitaram, que estão esperando, elas estão ansiosas esperando, não é? Então, assim, no entanto, se elas mudarem um pouquinho esse perfil, nossa, a fila anda rapidinho para elas. A gente tem vários exemplos de pessoas que tinham indicado inicialmente 0 a 2 anos, e aí mudaram um pouquinho para 0 a 3 anos e meio. Conseguiram. Porque assim, é só ampliar, abrir um pouquinho. A senhora falando de bastidores, antes da gente começar o programa, que tem um projeto voltado para esses perfis, essas crianças ou adolescentes que ainda não foram adotados. Como que funciona? Então, tem crianças, né, que a gente, infelizmente, que a gente acaba vendo crescer em abrigo. Nossa. E por que isso acontece? Porque a gente fica insistindo, como o Estatuto da Criança e do Adolescente ele diz que a gente tem que insistir que a criança cresça no seio da sua família. Ela tem direito à convivência familiar e comunitária. E muitas vezes esses pais acabam perdendo os filhos por falta de políticas públicas mesmo. Não é? Que eles não são causadores disso. Quem são os causadores? Não é? O poder público que não pensa ali nas políticas públicas. Eu vou dar um exemplo. A questão da drogadição. Nós não temos onde colocar tantas pessoas que precisam fazer tratamento de dependência química, de dependência psicotrópica, né? Porque aí tem álcool, drogas, e aí a gente não tem onde colocar muito, né? Então, assim, como que essas pessoas vão tratar para poder ficarem bem, para poder ter os filhos de volta? É uma coisa meio difícil, né? Então, assim, mas a gente insiste, né? A gente insiste. Quando não tem jeito, aí a gente coloca a criança realmente para adotar. Só que isso, às vezes, essa criança já cresceu. E aí vem aquele público, né, cujo perfil é de 0 a 2 anos, que não querem essa criança, porque é uma criança um pouco mais velha. Ou então,
é uma criança que tem vários irmãos, ou então é uma criança que, por exemplo, tem hidrocefalia, autismo, uma série de peculiaridades, né, de doenças, algumas tratáveis, outras não tratáveis, mas em geral são crianças e adolescentes que ninguém quer. No caso dos adolescentes, o grau ainda fica mais dificultoso? Fica. Muito difícil as pessoas optarem por uma adoção tardia, né, de crianças, de adolescentes acima de 12 anos. Pensando nessas crianças e adolescentes, nós criamos um projeto chamado Encontrar Alguém, que é de busca ativa. E como é que é esse projeto? A gente pega a criança e o adolescente e a gente pergunta se eles querem participar, não é? Porque eles têm que manifestar a sua vontade, porque esse projeto a gente filma, né? Faz a fotinho deles ou um vídeo, conta a história deles um pouquinho e a gente divulga através dos grupos de apoio aos pais adotivos, de grupos de busca ativa, no próprio site do tribunal. Então, assim, a gente vai divulgando. E desde 2018 para cá, nós já conseguimos quase 50 adoções. Olha. Dentre elas de grupos de 5 irmãos, grupos de 4 irmãos, grupos de 3 irmãos, crianças doentes que ninguém queria antes. E conseguiram. Conseguimos. Então, assim, foi um projeto ousado na época, mas que, assim, o não essas crianças já tinham, né? Então, vamos tentar. É uma questão é uma responsabilidade moral nossa tentar e conscientizar as pessoas para que olhem, elevem um pouquinho o seu olhar para esse público um pouquinho mais velho. Decidinho, né? E tem dado certo, graças a Deus. Isso é muito importante, né, da gente falar que existem números muito grandes e para as pessoas que querem realmente adotar, querem passar por essa experiência, querem ter realmente esse seio familiar, eu acredito que tem que abrir esse leque, tem que abrir essa visão de que o amor que vai encontrar idade, né? Você, o amor não tem idade. Então tem que passar por muitos desafios, não é fácil, como a senhora falou, não é um mar de rosas. E aí a gente coloca em outra pergunta. Existe um tempo que a pessoa pode desistir, adotou, fica lá e quanto tempo só vai ser acompanhada? De convivência, né? Na verdade, esse tempo é exatamente essa fase do estágio de convivência que pode durar até 60, 90 dias, dependendo do caso, o juiz que estabelece. E esse prazo é justamente para, primeiro, a gente faz o contato. Então, a gente verifica que há uma interação entre o adulto e a criança. Havendo essa interação, o adulto, olha, eu quero adotar, realmente ele já está habilitado, então a gente defere a guarda para fins de adoção dessa criança para esse adulto. E eles ficam ali no estágio de convivência, é o tempo que esse adulto, essa pessoa, ajuiza a ação de adoção. Enquanto durar esse estágio de convivência, é aquele período de teste. Então, isso depende muito da situação, da circunstância, né? Tem famílias que se entrosam assim de cara. Então, assim, a gente até diminui o prazo, coloca 15 dias. Então, assim, em geral existe. Nossa. A fase é essa, do estágio de convivência. Agora, você falou sobre a questão de idade. É um ponto que é bastante importante a gente mencionar, que existe uma diferença de idade que deve ser respeitada, que é a diferença de 16 anos entre o adotante e o adotado. Né? Então, por exemplo, uma pessoa de 70 anos, a gente tem que considerar que como que vai tomar conta de um bebezinho, né? Entendi. Não desmerecendo as pessoas de 70 anos, mas a disposição física, né, já é outra. A biológica como um todo, né? Exatamente. Então, a gente considera isso tudo. Maravilha! Doutora, tem uma pergunta, mas agora não é técnica, porque o papo foi bem técnico, bem esclarecedor, mas um tanto quanto já humanizado, mais pessoal. Nesse tempo todo, fazendo esse trabalho, eu vi que você falou com muito carinho do projeto para arranjar pais que adotem essas crianças que ficam fora do perfil. Quando você vê que deu certo, que foi mais uma criança que ingressou numa família, foi adotada pelo seu familiar, qual é o sentimento? Nesse tempo todo, o que mudou na juíza Rebeca Mendonça, na mulher Rebeca Mendonça, não sei se a senhora é mãe, mas o que mudou em você enquanto ser humano?
Eu até me emociono. Ela porque, tá assim, lagrimando, gente. porque cada vez que Eu vou chorar acontece isso, né, da gente realmente ver, deferir a guarda e ver que tá dando certo. Sexta-feira mesmo nós tivemos um casal de diplomatas brasileiros que moram na Alemanha, que descobriram através de encontrar alguém, um grupo de 3 irmãos, vieram para Manaus, passaram um mês aqui e viajaram ontem. Então, assim, cada vez que a gente vê uma adoção e se concretizando, principalmente de uma criança ou de um adolescente que a gente viu ali no abrigo já há tanto tempo, porque, gente, vocês não têm ideia, a gente vai pro abrigo e aí as crianças chegam, ai tia, quando é que eu vou ter uma família? E você fica, não é, com o coração angustiado. Então, assim, não tem como a gente separar a Juíza do ser humano, não é? E, então, assim, cada vez que isso acontece é uma emoção, a gente chora, eu choro, o Ministério Público chora, É um nascimento, todo mundo se né? emociona, porque é um renascimento. Então, assim, e assim, vale muito a pena, sabe? Nossa, é um sentimento, é muito gratificante, é uma felicidade enorme e a certeza de que todo o nosso trabalho, que não é fácil, vale a pena, né? Porque, assim, a gente proporcionar uma família para uma criança, gente, as crianças, elas são muito carentes de amor, são muito carentes de afeto, de cuidado, de atenção. Então, assim, quem quiser, visite um abrigo, conheça um abrigo. As pessoas também têm aquela imagem que o abrigo, as crianças são largadas, maltratadas, e não. Claro que não é um ambiente ideal, não é, para uma criança crescer. Ai, gente, peraí. Quem quiser conhecer um abrigo e visitar de perto, pode? Como que deve proceder? Pode, sim. Os abrigos, eles têm horários, não é? Então, assim, eu aconselho a ligarem antes, perguntarem, olha, que dia que eu posso visitar? Por exemplo, quem não quiser adotar também, Priscila, pode ser padrinho de alguma criança, um padrinho afetivo, um padrinho... Já chama madrinha. Um padrinho financeiro, olha, você não tem tempo de ficar o afetivo, né, que leva a criança para passear e tal, no financeiro, você não tem tempo, mas você quer pagar o material escolar, quer pagar o esporte para essa criança, você pode fazer. Esse abrigo, como é que a gente faz para saber qual é o abrigo? A gente fala com vocês. Então, em Manaus nós temos 8 abrigos, né? São os abrigos que são credenciados pelo Secretaria Municipal. A gente pode fazer uma lista, né, para deixar aqui então, a do gente vai lado. fazer uma lista, a senhora vai passar pra gente para ficar aqui na tela para você olhar com calma qual é o abrigo e, se porventura quiser, fazer uma visita para essas crianças, né? Isso, eu aconselho a visitarem, a conhecerem, a se sensibilizarem. Então, nós temos um projeto chamado Acolhendo Vidas, que ele é voltado exatamente para mães, mulheres que engravidam. Uma gravidez não planejada, fruto de estupro, que está passando por problemas financeiros, que, enfim, que ela não deseja exercer essa maternidade dessa criança e ela quer entregar essa criança. Então, esse projeto, ele é justamente para isso. Para que já que a mulher, ela não quer ficar com a criança, não cabe a nós julgarmos. Porque as pessoas ainda têm também muito isso, essa é muito tendência importante esse projeto. de julgar. Exatamente. Na pandemia a gente teve muito caso de mulher que vocês devem ter acompanhado pela imprensa, mulheres que pariram e abandonaram seus bebês. Fica lá mesmo, né, com vocês? Sim. O que a gente faz? Quando nós somos acionados, que essa criança realmente chega até nós, essa criança é colocada para adoção. Aí a fila anda. A fila daquelas pessoas que querem bebês. Ao passo que, se essa mulher ela abandona, ela vai responder por crime previsto no Código Penal. E também, se ela entrega, eu quero entregar o meu filho para o Rainer. Mas esse Rainer não é habilitado, ele não é parente dela, então, assim, é uma adoção irregular. E o que ela tem que fazer? Se ela não quer ficar com essa criança, ela tem que entregar para a Justiça da Infância. E aí, por quê? Porque aí a gente faz essa entrega, a gente faz essa acolhida dessa mulher. A gente não julga, se ela quiser manter em sigilo, a gente vai manter em sigilo. Se ela quiser que a gente não chame ninguém da família, a gente vai respeitar. Mas a gente vai acolher essa mulher. É a entrega legal também que é prevista pelo Estatuto da Criança e Adolescente. A gente também já faz isso há cerca de 9 anos. Desse período, eu diria que 50% das mulheres que nos procuraram, elas desistiram de entregar o seu filho porque a gente pegou e viu assim, qual é o seu motivo? Às vezes é a própria falta de uma inserção num programa social, assistencial, que ela não sabia. Que interessante, que importante isso. Muito. Porque aí leva a mulher até ter uma reflexão. Exatamente.
e ela vê que não era de fato. E por outro lado, assim, se você, Priscila, entrega, se você pega uma criança, você sempre vai ter dúvidas de que se a mãe dessa criança vai ficar te procurando, vai pedir dinheiro, vai querer alguma vantagem, você vai ser sempre uma sombra, não é, na tua vida. Então, faça pela maneira correta. Legais, né? Exatamente. Nossa, que legal, já me emocionei, que foi esclarecedor. Para mim, o programa foi um presente. Doutora, muito obrigada por ter vindo aqui. Para você que quer acompanhar mais a nossa programação, acesse nosso site, a nossa revista, também tem matéria. Nós vamos pegar essa listinha de abrigos com a Rebeca Mendonça, para você acompanhar. E é isso, né, Rainer? Isso aí, muito obrigado. Mais um programa de hoje finalizado com sucesso, com esse tema maravilhoso. Foi muito esclarecedor realmente, e ainda mais com esses projetos incríveis. Que você que está passando por alguma situação como essa, que conhece alguém que esteja passando por uma situação como essa, que não teve essa gravidez planejada ou qualquer uma outra coisa, a gente vai deixar todos os contatos aqui para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas, podem comentar, podem compartilhar esse programa com a maioria das pessoas que vocês conheçam, porque realmente para isso é o nosso programa, doutora. A gente está levando informação para a sociedade, para que as pessoas conheçam, para que as pessoas tenham realmente conhecimento e saiam um pouco dessa ignorância que a gente vive muitas vezes na sociedade. Então, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado da senhora vir aqui, muito obrigado por você daí de casa estar nos assistindo e até o próximo programa. Até o próximo programa. Quer deixar algum recadinho, doutora? Eu quero agradecer o convite, agradecer ao Gabriel, que ficou insistentemente me chamando, dizer que para nós também é sempre um prazer esclarecer aqui todas as dúvidas, agradecer a imprensa também, que são super parceiros na divulgação desses projetos. E eu também quero deixar depois, eu vou deixar aqui os contatos da Vara da Infância, os vídeos de encontrar alguém, eles estão no site do tribunal, no portal da Coordenadoria da Infância, então quem tiver curiosidade, não é? São vídeos que são feitos autorizados, devidamente autorizados pela Vara e pelas crianças que desejam participar. E é isso. E você que quer adotar, procure a Vara da Infância. Não pegue crianças de terceiros, não comercialize, criança não é objeto, não é uma coisa, criança é um sujeito de direito que merece todo o respaldo da lei. Então procure a Vara da Infância. Maravilha. E eu vou ser madrinha, porque eu já me interessei. É isso. É isso. Tchau, tchau. Até o próximo programa. Tchau, até mais.